Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um de Galho em Galho, o podcast da Monk, onde a gente fala de tecnologia, inovação, startups, hubs, corporações e tudo mais de interessante no mundo do marketing, da tecnologia e da inovação. Como sempre, a gente traz... vou falar a palavra incrível já pela primeira vez. A gente traz convidados incríveis, depois eu conto a piada para vocês sobre a palavra. E hoje eu estou com a Karina Lima, Cacau. Ela é head de startups da AWS, escritora, especialista em vendas. Eu queria que você... Bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O ecossistema fala muito bem de você. Eu estou te conhecendo hoje. Então é um prazer estar aqui com você e trocar ideia aqui por esse tempinho que a gente tem. Bem-vinda. Se quiser se apresentar, será um prazer. Uma honra. Muito prazer, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu acho que o mais interessante de me apresentar, para além do que você colocou, eu sirvo hoje o ecossistema de startups do Brasil dentro da AWS. O nosso papel é tentar prover com apoio em tecnologia, conexões e incentivo, muitas vezes financeiro ou de negócio, para que essas startups possam tirar essas ideias incríveis que os fundadores brasileiros têm do papel e transformar em negócios que impactam o mundo. Mas eu não nasci querendo ser executiva de multinacional de tecnologia, eu queria ser bailarina. E eu acho que, como muitos fundadores, a gente vê a nossa carreira se transformando ao longo do Sim. tempo, né? Então, estudei arte, minha primeira formação é arte com especialização em dança. Tive um acidente, um choque térmico aqui durante uma apresentação aqui em São Paulo, na Uhum. adolescência, e aí precisei me reinventar. Então, fui estudar administração, passei para trainee na IBM e há Legal. 23, quase 24 anos atrás, comecei minha carreira em vendas de tecnologia e venho apoiando as empresas desde então a utilizar a tecnologia para melhorar seus negócios. E você faz aulas de harpa? Eu Conta faço isso pra aula. gente. Eu falei que você tocava harpa aqui antes da gente sentar. Aí você me corrigiu, você falou, você faz aulas de harpa. Eu estudo. Isso é Estuda. importante. Boa. E por quê? Porque é muito difícil. Mas eu acho, a gente estava falando de meditação também, a harpa, ela tem esse papel na minha vida, né? Ela manteve a minha conexão com a arte, de certa maneira, que traz o elemento da criatividade, que é fundamental para a gente trabalhar a tecnologia e startup hoje, Uhum. mas também esse componente de presença e de trazer para o centro, né? Ela quase se torna um ato meditativo, porque é tão difícil tocar que acaba que você tem que estar 100% presente. Mas é meu momento vago ali, minha distração, É o seu mantra. meu mantra. Mas nessa busca, eu acho que a tecnologia ela faz a gente fazer perguntas que não cabem mais na gente, né. Uhum. E aí a gente se conecta um pouco com essa transcendência. Então, eu faço ioga e busco alguns conteúdos na linha da neurociência, fui fazer uma imersão com Deepak Chopra recentemente, Legal. que foi demais. Então eu acho que nos ajuda a valorizar mais a nossa vida e o nosso papel como seres humanos numa era que a gente só fala de IA, né. E de ausência de tempo, né? Uf. Eu tenho exercitado muito também essa questão de que momentos eu tenho que parar para dar atenção para o trabalho, que momentos isso começa a ocupar um espaço muito grande na minha vida, que me prejudica em outros lugares, para a gente olhar para a saúde, né? Porque o corpo físico e a saúde a gente só tem esse. Deu algum problema, a gente precisa evitar esse tipo de coisa. Eu li recentemente, só somar nesse teu ponto, que, ah, num estudo sobre o futuro do trabalho, os bons profissionais, eles mais de 70% valorizam empresas e líderes que cuidam também da sua saúde mental, né. Tem pelo menos essa preocupação, essa intenção de criar um ambiente que seja mais saudável. Porque a gente é uma pizza, né, a gente não é um bolo que você corta a fatia do trabalho, a fatia Uhum. da família. É, A gente é aquela pizza daqui de São Paulo bem bem recheadora, recheado. né, que você puxa uma fatia da família, já vem queijo do trabalho, vem queijo de tudo quanto é Boa, lugar, né. boa analogia, verdade. E me conta um pouquinho do seu papel na AWS e como é a relação, que tipo de projeto você propõe para o mercado e para as startups. Eu tô nessa missão há 2 anos e meio, e eu, quando recebi o convite, me apaixonei pela proposta. Uhum. Mas proposta é uma coisa, né, Terra? Vamos ver se ela é realmente executável. E eu me encantei com o fato de estar numa empresa que ousa usar um termo muito forte para definir a relação dela com o cliente, que é obsessão, né. Uhum. O primeiro princípio de liderança da Amazon é obsessão pelo cliente, mas eu falei: "Vamos ver?". E é.
E isso me encantou. A forma como a gente trabalha de trás para frente, a partir da demanda dos clientes, Uhum, permeia todas as frentes da Amazon, né? Desde o retail até a AWS, que é onde eu estou hoje. E quando a gente olha para o ecossistema de startups, a gente entendeu que precisava trabalhar o ecossistema e não só a startup do ponto de vista de cliente. uhum, Então, eu lidero hoje essa relação com startups e tenho pares que cuidam de cada stakeholder desse ecossistema. Então, eu tenho uma pessoa que cuida diretamente da relação com investidores, uhum. que é um dos componentes mais importantes do ecossistema de startups. Como é que eu vou dar acesso a créditos, como eu incubo, como eu acelero? Então, todos esses elementos têm uma frente que a gente trabalha em conjunto. A área técnica, fundamental. Como é que eu transformo a tecnologia em algo que se traduza em impacto de negócio? Então, esse olhar para trabalhar o ecossistema como um todo, para a gente foi um grande diferencial na abordagem de ir para o mercado. Uhum. Então, a gente escuta muito todos esses elementos, traz para dentro de casa, trabalha os nossos programas para entregar mais valor. Queria te dar 2 exemplos que a gente fez e que já estão indo para a 4ª edição com muito sucesso. O primeiro deles é a nossa comunidade de CTOs, chama-se CTO Fellowship, hoje são mais de 300 CTOs, que se relacionam de uma maneira muito próxima, porque eles se encontram nos desafios também, né? Uhum. Então a gente tem uma jornada de conhecimento, mas o que tem grande valor é a troca da comunidade. Então eles encontram nesse ambiente momentos como durante as enchentes do Rio Grande do Sul, durante uma dessas sessões, a gente abriu um desabafo quase, né? Poxa, a gente queria fazer algo mais para ajudar. Em um final de semana, a gente abriu uma linha de crédito de tecnologia. 2 founders pegaram a ideia deles que tinham para uma startup que fazia mapeamento georreferenciado de área agrícola Uhum. e transformaram isso para encontrar pessoas isoladas em áreas de risco e animais. Legal. Então, esses 2 pontos para a gente foram muito impactantes de como o poder da comunidade pode trazer um impacto positivo, né? E outro que a gente viu que para mim foi muito legal a partir de escutar o mercado foi o Revenue Acceleration Program, que a gente chama carinhosamente de RAP. Uhum. A gente viu que a gente precisava ajudar essas startups, esses fundadores, dependendo do estágio, às vezes ainda muito pequenos, com as suas estratégias de ida para o mercado. Então, como é que eu vou criar um time de marketing? Qual é a minha estratégia de vendas? Como é que eu segmento para o público-alvo? E aí a gente criou um programa, contratou um grande especialista de mercado que faz essa jornada de construção comercial junto com a startup. Legal. Então são programas que a gente vai desenvolvendo a partir da demanda desses clientes. Tá. E você deve ter vários estágios, né? Você tem o World Stage, anjo, vai chegando até o Series A. Existe alguma segmentação para como é que uma startup pequena procura vocês? Uma startup maior, vocês procuram, eles procuram vocês? Como é que é a jornada A gente, para a acessar a gente, AWS, né? a gente pode chegar a eles de diversas maneiras e eles a gente, né? O que mais importa para a gente é estar próximo de quem está próximo desses fundadores. Então, organizações como o Cubo, né, que para a gente são muito importantes porque muitas das startups estão aqui, isso é uma forma. A gente tem plantões aqui, nossa equipe está aqui, né? A gente tem uma sala de IA Uhum. aqui dentro do Cubo e faz eventos constantes para estar próximo do ecossistema. A gente também faz isso através das parcerias e das conexões com as outras incubadoras, aceleradoras, independente do estágio. Então, eu posso ter uma Y Combinator que está trabalhando com um tipo de startup e posso ter o Sebrae trabalhando em empresas muito early stage, Uhum. pegando a galera que está saindo da faculdade, desenvolvendo ali seus TCCs e já transformando em startups, que também nos interessam muito ajudar. Então, dependendo de onde eles estão, o que a gente tenta garantir é que o nosso time esteja lá para ajudar. Então, eu tenho times hoje que atendem, que fazem o apoio a tudo menos São Paulo. Então, eles tentam mapear quais são os hubs de startup que estão saindo hoje. E com IA, Terra, a gente tem visto o hub saindo em universidades. Então, a Uhum. Universidade de Goiás tem um hub de IA fantástico. E a gente saiu dessa concentração aqui só em São Paulo. Então, a gente tem que estar lá. Então, Uhum. nossos times mapeiam e apoiam esses hubs. A gente faz as parcerias com as organizações. E a gente também está aqui esperando que eles venham através do nosso site, das nossas redes sociais, dos nossos eventos. É isso. Boa. Acho que uma dos diferenciais que qualquer empresa pode dar ou trocar são informações, né? É. E vocês recentemente fizeram uma pesquisa s- com fundadores Foi. e a relação com AI, certo? Foi. A pesquisa chamou-se
desbravando, desbloqueando o potencial da inteligência artificial no Brasil. Uhum. E o que eu achei legal dessa pesquisa? A gente não fez só com startups. A gente olhou para todos os tamanhos de empresa do Brasil, mas o recorte da análise foi por segmentação. Então, a gente olhou startups, micro e pequenas empresas e grandes empresas. E foi muito interessante ver como a adoção da inteligência artificial para o Brasil inteiro. E a gente sabe que a gente é um povo que Uhum. gosta de uma inovação, né? Sem dúvida. Mas ela é grande, então hoje a média de adoção de inteligência artificial no Brasil, do ponto de vista corporativo, está em torno de 40%, próximo de níveis europeus, assim, não é pequenininho não, a gente está andando bem na adoção de IA. Mas, quando a gente aprofunda esse recorte e começa a olhar para quem de fato está extraindo valor dali, para além do chat GPT, né? Uhum. Para além desse olhar do chat em si, só da troca de informações, muito poucas conseguem fazer, especialmente nas grandes. Então, quando a gente olha para grandes empresas, só 12% consegue extrair esse valor real da inteligência artificial até o momento. Quando eu olho para startups, esse número vai para mais de 30%. E isso é que é legal, né? Porque a gente consegue ver que a startup desempenha um papel muito importante de conexão da tecnologia com a grande corporação. Sem dúvida. E essa parceria funciona muito bem no Brasil. Então, a gente vê grandes corporações hoje fazendo essa parceria e buscando startups para complementar o seu portfólio ou para acelerar a adoção de tecnologia que eles demorariam mais tempo em função da própria estrutura da organização mesmo para adotar. Desenvolvendo garagens, desenvolvendo corporate venture capitals, né, para Uhum. começar a investir nessas tecnologias. Então, essa parceria tem funcionado muito bem, entendendo quem consegue extrair mais valor e como eu adoto mais rápido do outro lado. Uhum. Eu achei isso muito legal. As grandes empresas são muito engessadas. Eu já fui corporação há muito tempo, né? Então, quando tinha que fazer uma grande mudança, uma grande tecnologia, se acabava esbarrando no legado dos sistemas, mas também no histórico, posso chamar de legado também das Uhum, pessoas, né? uhum. E qualquer adoção de nova tecnologia tem uma barreira de, putz, não vou precisar usar isso agora, ou vai me dar muito trabalho, deixa como tá. Cada um tem o seu jeito de reagir, né? E aí eu acho que a gente tem que olhar também para quais são os motivadores das pessoas, né? Porque muitos a gente tem tentado desconstruir essa visão de que a inteligência artificial vai tirar os empregos de todo Sim. mundo, né? Pelo contrário, a gente tem a oportunidade de se desenvolver mais e melhor, né? A gente falou aqui do fator humano, Uhum. que é insubstituível. Se a gente precisa entender qual é o nosso valor como ser humano nessas relações, né? E aí tem um terceiro grupo dessa jornada que toca muito o individual, que são os pequenos empreendedores, os micro e pequenos. Porque esse cara tem que dedicar o tempo dele para o negócio dele. Ele não tem tempo para aprender de tecnologia, desenvolver um agente de IA para Uhum. ajudar. Então, a gente tem um papel de ajudar esses pequenos empreendedores a usar a tecnologia a favor. Então, deixa eu construir tudo aqui de maneira mais automatizada, financeiramente acessível, né? Uhum. Porque tem que ser para um pequeno empreendedor, para que ele foque no que ele faz de melhor, né? Que às vezes é a especificidade do negócio, lá seja qual for. Então, E as startups têm um papel fundamental nisso, né? Tanto que são 3 vezes mais, utilizam AI 3 vezes mais do que as corporações. E eu acho que tem uma oportunidade muito grande para pequenas empresas e para startups principalmente chegarem próximo, como você falou, das grandes corporações e fazerem o CVC, fazerem projetos juntos. Hoje em dia eu acho bastante, eu acho que as empresas se fecharam um pouco para investir em startups, acabam fazendo muitas coisas mais para dentro do que de fora para dentro. uhum, Isso é um desafio grande para as startups, né? Eu vejo um movimento de investimento mais apertado, a taxa Selic está muito alta aqui no Brasil, e eu vi uma retração um pouco grande nos investimentos. Você tem percebido isso no relacionamento que você tem com as startups? O que você tem visto nesse caminho? O que a gente viu de dados, especialmente para a América Latina, é que a gente sim teve uma redução na quantidade de rodadas, Uhum. mas elas foram rodadas maiores. O que isso traz de insumo para a gente de avaliação de mercado? Que os investidores têm buscado negócios mais maduros para investir. Isso significa uma segurança um pouco maior, uma busca de uma segurança um pouco maior, né? Uma aversão ao risco um pouco mais controlada. O que é muito natural. E por quê?
A gente vem de uma jornada nos últimos anos de investimento em inteligência artificial da ordem de bilhões, Uhum. né? E a gente não vê na América Latina esse mercado ainda se desenvolvendo, né? Porém, brasileiros bons e criativos como somos, a gente tem visto que essas empresas têm aproveitado oportunidades muito nichadas para se desenvolver em negócios que são dores específicas do nosso mercado. Vou te dar um exemplo: o setor jurídico. Existe uma startup chamada Forlex AI, que eles fizeram uma parceria agora com a OAB, e eles estão provendo inteligência artificial para qualquer advogado. E isso tira desse advogado um peso de ter que ficar construindo petições e deixar toda a inteligência da construção da argumentação na mão do advogado. Então, enquanto Uhum. eu escrevo a petição, estou redigindo, ele tem cada vez mais tempo para elaborar o desenvolvimento da narrativa dele. Então, é um trabalho de parceria. E eles fizeram isso entendendo, ok, eu não preciso desenvolver um mega modelo de linguagem que vai competir com as grandes Anthropics e Mistrals não é isso que a gente quer. A gente quer aproveitar esse nicho, desenvolver um small language model para ajudar a dor daqui Uhum. e entregar valor mais rápido. Então, eu acho que nesse sentido, quando a gente encontra esses nichos, a gente consegue ver que o investimento está vindo. Então, agora a gente vai fazer uma imersão com alguns dos nossos clientes, algumas startups a gente está levando para o Vale do Silício, para troca com essas grandes empresas e também para essa troca de rodadas de investimento, para buscar informações, para entender o que esses investidores estão buscando. A gente tem investidores incríveis no Brasil e na América Latina e também lá. Então, como é que a gente faz essa troca de informações? Esse intercâmbio também é um papel que a gente gosta de apoiar os fundadores. Uhum. Então, eu vejo, sim, que há uma mudança no perfil de investimento, muito motivado por esses grandes, né, esses grandes despejos de investimento em IA, mas que agora a gente está encontrando o nosso caminho, um caminho que tenha um retorno sobre o investimento mais claro do ponto de vista do investidor e que também tenha valor para o runaway dessa startup, que não vai ficar treinando modelos por anos e anos, mas entrega valor já em pequenas entregas, né? Eu li uma matéria agora em outubro. Estamos em novembro, tá? Agora em outubro, falando do fim do cargo júnior. Hum, Não sei se você. E aí é uma questão muito complexa, porque as empresas estão contratando cada vez menos estagiários e analistas, porque eles estão sendo substituídos pela AI. Então, vai existir um gap muito grande entre a AI e um cara sênior. Você não vai criar mais pessoas sênior porque as pessoas não vão passar por todos os estágios. Quando eu escuto você falando, eu faço um paralelo com a questão do investimento de venture capital e de early stage. Eu entendo o movimento, que é um movimento óbvio para quem espera retorno financeiro, ou diminuição do risco quando você está numa startup mais madura, mas eu fico preocupado com a criatividade do mercado, com as grandes ideias que vêm de grandes riscos, muitas vezes. E você já falou que percebeu isso, né? Isso já está acontecendo, né? Mas já houve algum tipo de reflexão sobre isso? Como ajudar o pequeno? já. De fato, né? Tirar do anonimato, dar condições. Você falou um pouco do treinamento que vocês dão, mas a tua visão sobre isso e se tem alguma coisa, alguma iniciativa que a gente possa se aprofundar mais na AWS. Eu quero muito ler depois esse artigo, porque eu uso meu Instagram como meus momentos de reflexão sobre essa coisa do tech e do humano, né? Uhum. E eu fiz um desabafo sobre isso muito recentemente, muito alinhado com essa visão. E eu estava falando exatamente sobre isso. Se você vê hoje, e aí vamos pegar o caso do próprio setor jurídico, né? Se a gente vê um investimento em soluções muito boas que estão fazendo esse trabalho ali que eventualmente era atribuído a um funcionário júnior, quem vai ser o sênior do futuro, né? A Isso. gente cria esse gap. Por outro lado, a gente também vê essa geração, uma geração que olha para o lado e vê a oportunidade de transformar a rede social ou a tecnologia em negócio assim, né? O Uhum. meu sobrinho, ele saiu da faculdade já desenvolvendo em IA projetos que ele tem vendido ações de marketing Sim, surreais, sim. ele com ele mesmo ali se transformou numa empresa muito legal usando IA.
Então eu acho que existe mesmo essa virada, mas não só do ponto de vista da empresa, também do ponto de vista do jovem que tem sido mais empreendedor. Então a gente vê A matéria fala isso. fala sobre isso. Fala. E é um olhar real, a gente vê os jovens saindo já, eles usam até a brincadeira de não querer ser CLT, CLT, né. é. Pô, ser CLT é bom. Você leu a matéria? Não, te Eu sei que juro. não, tô brincando. Te juro. Então esse gap ele está acontecendo, eu vejo, né, dentro de casa e também vejo nessas gerações que a gente está acompanhando. Por outro lado, quando a gente olha para o mercado, o movimento ele reagiu muito rápido. Então eu te comentei do Sebrae, o Sebrae agora no Startup Summit, o movimento que o Sebrae fez para apoiar startups muito early stage foi impressionante. A gente tem um programa na AWS chamado Activate, que já entregou 7 bilhões de dólares em crédito de tecnologia para startups no mundo. A gente ajudou mais de 300, independente do tamanho. O que acontece que é interessante é que a gente vai criando essas camadas de investimento, né? Então, você está no começo da sua ideia, ainda desenvolvendo um MVP, quando você precisa de apoio, né? Para que a gente possa te dar em crédito de tecnologia Sim. AWS. É, e mais do que dar o crédito, é como eu te apoio. Então, a partir do momento que eles desenvolvem essa ideia, ainda sem ter um grande investidor, a gente começa a fazer a validação da arquitetura junto. A gente vê se ele precisa de um apoio técnico. A gente vai rever o pitch dele para buscar Legal. investimento. A gente conecta com potenciais investidores. Então, todo esse trabalho de apoio, né, para que ela vá se desenvolvendo mesmo como uma semente de um bom negócio, é uma missão que a gente carrega para a vida. E aí, quando a gente olha um iFood, quando a gente olha o Nubank, que começaram com a gente muito pequenininhos rodando na AWS, dá muito orgulho, né? Você fala, Sem puxa, dúvida. a gente acreditou quando ainda era uma ideia Boa ideia. que as pessoas falavam assim, gente, não dá para competir, né? Não dá para Verdade. competir com um grande banco, não dá para competir com um mercado tradicional. Mas esse é o nosso papel, né, como startupeiro, é fazer o que não pode, fazer o que não dá, é desafiar o status quo. Então, eu vejo que a gente está nesse lugar onde existem sim programas que apoiam startups muito no início. Uhum. Quero te dar mais um exemplo, posso? Claro. Conversando com o pessoal da CEIA, lá da Universidade de Goiás, eles criaram Eu dentro, tive com eles na AI Brasil Experience semana passada. que foi A incrível o evento. Thelma, a Thelma é a coordenadora. Tem acho que Thelma, alguma. É, Thelma. eu conversei com o Arlindo, que é um professor e coordenador, e Sim. aí ele estava me contando desse pedaço que é o que ele está cuidando, que eles estão começando a criar um mecanismo de assim que o aluno apresenta o TCC, ele apoiar o aluno já a criar o CNPJ, para ele não virar um MEI, né? Então, eu vou criar Aham. um CNPJ, porque aí eu já institucionalizo uma startup que vai ter acesso a programas do governo, que tem feito muitos programas legais, mas também iniciativa privada. Então, eu vejo que o mercado, apesar de certa maneira, ter tido esse comportamento, ele já está entendendo que a inteligência artificial está alcançando um patamar de maturidade que vale investir nesse início. E quando a gente investe no início, o nosso risco também é menor, porque o valor é menor, Sem dúvida. mas o ganho é muito maior, né? Porque você acompanha essa virada no longo prazo. Então, eu acho legal. Na primeira fase dos grandes investimentos de venture capital, tinha muito dinheiro, tinham muitas ideias, mas as pessoas se preocupavam um pouco com gestão, de pegar pela mão e ensinar, abrir o CNPJ, fazer marketing, entender como desenvolve o produto de uma forma melhor. Hoje eu vejo isso muito mais claro para todo mundo. É. Grandes fundos têm até equipes que apoiam em cada passo desse caminho. E, de fato, essa maturidade é importantíssima e investir desde o começo faz toda a diferença, né? Verdade. E tem a visão do lado do empreendedor. Eu acho que a gente teve esse boom, né, ali, pandemia, de muito investimento, o pessoal, né, queimando caixa, a gente tinha dinheiro no mercado e depois a gente veio desse vale de investimento. Só que, de novo, eu acho que existe essa beleza da gente acompanhar o amadurecimento do mercado brasileiro. O empreendedor brasileiro, ele se adapta muito rápido, né? Sim, O brasileiro, no tem que geral, se né? virar, A exatamente. gente já tem na cultura que a gente se vira, né? Sim, E eu acho que essa adaptação para o empreendedor foi muito legal, porque o que a gente fez? Quando a gente viu que eu já vi que eu falo a gente, né, que eu já me sinto eu sou muito mas startupeira. é isso. A gente viu que, como o investimento estava escasso, a gente precisava trabalhar, né, muito bem o dinheiro que a gente tinha, com muito cuidado, todo mundo começou a buscar o break-even.
A gente viu esse movimento ano passado, assim, era uma corrida pelo break-even. O que aconteceu esse ano? Todo mundo entrou um ano saudável, né? Sim. Muitas das empresas que fizeram esse movimento ano passado conseguiram entrar um ano muito mais saudável, respirando para buscar os parceiros corretos. Então, os fundadores também estão buscando investidores que tenham sinergia com cultura, Uhum. né? Que tenham sinergia com valores, que respeitem o caminho que o founder está buscando, que troquem, que agreguem valor, né? Não só o investimento. Então, eu acho que tem sido uma relação mais saudável também para os dois lados. Verdade. Eu estava pensando aqui no que você falou de o mercado, a questão, voltando para a questão do fim do emprego júnior, do CLT, o quanto de fato ser empreendedor no Brasil vai ser o negócio do futuro. Eu também tenho visto muitas. A gente tem uma parceria com a Link School, que é uma escola praticamente de empreendedores, uma faculdade praticamente de empreendedores, e eles apoiam, o INSPER também, apoia muito esse processo, e ambas as faculdades pegam muito pela mão desde o começo, como você falou, né? E tem muitas aqui no Cubo, muitas startups aqui no Cubo. É. Eu fiz um podcast semana passada com o INSPER e duas startups muito legais, e é muito legal ver a academia ajudando nesse processo. É. Você falou do caso da CEIA, lá de Goiás, eu estou falando do INSPER, do Link. Tem mais alguma iniciativa acadêmica, uma outra universidade que você vê com esse movimento? Só te explicar por quê. Desculpa. É muito fácil você falar de São Paulo. Então, assim, São Paulo, a USP, a Link e por aí vai, tem esse processo. Eu conheci a CEIA através do Pedro Chiamoleira, do AI Brasil Experience, e eu fiquei fascinado. E eu falei, Thelma, como é que eu faço para as pessoas te descobrirem? Como é que eu te ajudo? E aí, muito é colocar eles no palco, como a gente está fazendo. Tem no Recife o Porto Digital. Que outras iniciativas no Brasil você vê que são interessantes que a gente, como empresa e um canal como o nosso, pode apoiar? Ah, vou puxar a sardinha para o nosso Rio de Por Janeiro, favor. né? Então, a gente tem na PUC do Rio uma iniciativa muito bacana, incentivada pelo Instituto 12, apoiada pelo Instituto A 12. gente é sócio lá. A gente tá sempre lá, tá apoiando a Luana também ela tá fazendo um projeto muito legal de AI lá, umas conversas de AI. O Porto Maravilha, né? Que eu achei Estamos no Porto Maravilha também. então, estão com uma iniciativa muito legal e eles hospedam, né, dentro do Porto Maravilha tem uma universidade, né, então Sim, é muito legal porque os talentos já estão ali hospedando startup, hospedando talento, que é o maior desafio hoje nessa mesma pesquisa que eu te comentei, 38% das startups já dizem que precisam de mão de obra qualificada em inteligência artificial e que ainda não estão encontrando de maneira tão simples, né, então sim. vindo da universidade essa parceria é super importante. A gente vê no Rio Grande do Sul um apoio muito forte. Rio Grande do Sul tem inclusive uma secretaria de inclusão digital, né? Que a Lisiane Lemos é a secretária. É, você já falou do Nordeste, né? Do Recife, o Piauí está com uma iniciativa muito forte de IA também. E aí, olha que interessante, né? Uberlândia. A gente não falou de São Paulo. A gente Verdade. sabe da USP, é claro, a USP tem Campinas, que também tem uma iniciativa muito bacana de IA, mas a gente viu com a IA muitos hubs saindo de fora de São Paulo. Então, a AI Cube, que é uma startup de inteligência artificial incrível que eles estão fazendo através de redes neurais, a criação de profissionais sintéticos, um negócio muito legal. São do Rio de Janeiro, a Neospace, que é uma grande. Estão fazendo LLMs e Data Language Models para finanças, são de Uberlândia. A gente tem umas 5 ou 6 empresas que saíram lá de Goiás, como a Meliva AI, e tem uma muito legal que chama Amadeus. A Amadeus AI, eles participaram de diversos programas com a gente, são desses que eu te comentei, do CTO, do RAP, fizeram parte do Gaia, que é um programa específico para GenAI, que a gente está levando, inclusive, um grupo agora para Las Vegas, um programa de 8 semanas de desenvolvimento. Eles participaram de todos esses programas e hoje eles ajudam empresas a desenvolver as suas soluções de AI. Então, eu tenho visto muita coisa fora de São Paulo, que eu acho muito legal, e vejo que as universidades se tornaram a grande fonte, Uhum. não só de ideias, mas também de profissionais qualificados para que a gente possa trazer isso para o meio corporativo. Então, eu vi uma conexão boa aí acontecendo. Verdade. E, obviamente, você
apoia diferentes projetos de diferentes segmentos, de diferentes mercados. O que você está vendo de novo, de expoente? Um tipo de segmento, um tipo de startup, um tipo de serviço que até então você não imaginava que fosse acontecer, até um ano atrás, algo assim, e que hoje começa a ter uma concentração de procura para vocês. Eu acho que essa tangibilização da IA é algo muito interessante de se ver, porque a gente fala muito, mas eu quero ver, né, usando. Silvio Meira fala isso. O o professor ele é muito ele desafia muito a gente Sim, nisso, né, sim, tipo: "Tá, fala, mas faz. sim. Deixa eu ver". Então, nessa linha dele, eu te comentei da AI Cube e vou falar um pouco porque me impressionou. Vou falar acho que 4 exemplos, se der aqui, rapidamente, que me impressionaram, mas Você depois tem o posso tempo que você contar. precisar. Ih, É eu uma adoro aula pra contar gente, é história. uma honra ter você aqui, de verdade. Então a AI Cube, eles fazem um trabalho de redes neurais que eu fiquei muito impressionada com o que eu vi. E eles têm uma forma de vender muito diferente. Porque enquanto ele está aqui conversando com você, ele me explica seu problema. Ele já abre o computador dele e ele não faz uma demo, ele faz uma POC. Então ele já coloca esses agentes que são agentes de IA, mas que eles não são chamados assim, eles são chamados de profissionais sintéticos. Então ele entende a sua demanda de negócio e esses agentes começam a, por conta das redes neurais, a aprender e adaptar a forma de trabalho, a forma de trabalho da sua empresa. E ele faz isso em 1 hora. É um Meu negócio Deus. impressionante de ver. Temos que chamar eles aqui. Vale a pena, te É. passo o contato do Bruno, é impressionante de ver o que Mais um Bruno, viu, hoje. mais um Bruno. Muito bacana. Te comentei da Forlex, que são 3 profissionais que, assim, você se encanta de conversar, porque eles, a partir da dor de ver a oportunidade que eles tinham de ajudar pessoas que trabalham nesse meio jurídico, mas especialmente que utilizam, né, Uhum. dessa necessidade de trabalhar com advogados, como ele poderia melhorar isso para o Brasil. Então, a gente vê essa coisa do impacto, né, do propósito no pessoal da Forlex, que eu acho muito bacana. A Meliva AI, que é lá de Goiás, é um professor também que desenvolveu uma ideia de um Video Language Model. Então, ele em 2 segundos cria uma campanha de marketing com pessoas. É um negócio impressionante que ele tem feito, Com vídeos por AI? vídeos por AI, mas ele faz a campanha inteira, então você entende lá o que que você quer, você diz a sua demanda, o que você quer para o público-alvo e tal, e ele adapta. E vou te dar um exemplo que é um desafio para o mercado de marketing, né? Se eu estou trabalhando para o Brasil e eu preciso criar uma campanha, eu tenho que entender que, de repente, o batom rosa não é tão interessante para o Sudeste quanto é para o Sul, por exemplo, né? Não sei se é, tá, gente? Estou dando só um exemplo hipotético. Certo. Isso é um custo dobrado do ponto de vista de campanha, né? Sim. Mas não com IA. Então, a gente consegue acelerar a adoção de campanhas de marketing. Isso é só um exemplo, deve ter outras, mas eu acho que eles fazem muito legal. Também saíram de uma universidade. É, falei da Forlex, da AI Cube, a Dharma. A Dharma tem um trabalho de impacto no setor público brasileiro lindo, então eles conseguem destravar setores que têm muito dado, muito documento e tirar inteligência de documento. O que, de novo, né, eu vi muita gente falar que faz, mas a Dharma faz isso de uma maneira muito rápida. É impressionante como eles pegam uma quantidade absurda de documento e começam a extrair inteligência rápida dali. A Wide Labs, que desenvolveu modelos como a Amazônia, né, a Uhum. Patagônia, e a gente tem discutido a questão da IA soberana, então esses são alguns exemplos. Eu vi a Wide Labs fazendo isso no Brasil, fez no Chile, tem ajudado outros países da América Latina a entender a sua relação com a inteligência artificial e trazer essa questão da soberania. Esses são alguns, mas eu acho que eu posso ficar aqui, ó, falando até, tem muito caso legal. Sim. A gente recentemente investiu numa startup de AI generativa para audiovisual. Ah, é? Chama Treehouse. Opa, já passa pra gente que a gente co-investe com vocês em crédito AWS. Legal. E eles estudaram mais de 150 plataformas e hoje eles têm um processo para utilizar o melhor de cada uma. Eles estão fazendo trabalhos incríveis, vídeos incríveis sobre qualquer assunto. A gente hoje já atende produtoras de conteúdo que eram de publicidade antigamente, que tinham que abrir câmera. A gente já está fazendo vídeos para essas produtoras, já está fazendo trabalhos para agências que criavam e tinham uma dificuldade de mostrar um trabalho que seria apresentado, era geralmente storyboard ou o que a gente chama de monstro, que é uma edição de vídeo muito bem feita, mas que não era perto do real.
estamos atendendo cinema, Olha que legal. e assim, é bem legal ver. É uma das coisas que muita gente fala que faz, mas não faz também. Então a gente poderia ter desenvolvido em casa, mas a gente sabe que desenvolver uma tecnologia nova em casa que muda todo dia, que é o caso de audiovisual e de imagem, poderia demorar muito, poderia custar muito e eu não ter um resultado muito bom num prazo que eu pudesse vender o serviço. Então a gente fez um scanning no mercado, achamos a Treehouse e hoje a gente está muito feliz. É uma das plataformas de inovação para comunicação que a gente está trazendo para dentro de casa. Pô, que demais. Muito legal. Você Tá, sabe uma outra área que a gente tem visto muita coisa legal de IA acontecendo? Saúde. verdade. Desde o investimento em biotecnologia, né, que aí são casos que a gente fala mais, como a descoberta de soluções mais rápidas para questões de saúde, né, desenvolvimento de medicação e etc., mas também no impacto de saúde. A gente sabe que mais de 12 milhões de pessoas hoje fazem terapia por inteligência artificial. Sim, Eu não estou aqui dizendo se é bom ou ruim, tá, gente? é Sem ruim. julgamentos. É ruim. Não posso julgar, mas é fato, né? Então a Sim, gente precisa, né, acolher a realidade do nosso mercado. Tá, mas dado que isso é uma informação, o que a sim. gente tira dali? Então, a gente tem visto muitos casos de inteligência artificial com saúde legais, com alertas de Bem trabalhado. saúde, com desenvolvimento de ideias, com insights para médicos. Tem uma chamada Doutor AI, que você sai da interação com a conversa ali com o chat, já com a sua anamnese toda pronta. Então, quando o médico te recebe, ele já consegue te atender mais rápido. O que pra gente talvez não tenha tanto valor, quando você olha para a saúde pública, isso faz toda a diferença num Sim, atendimento mais, sem dúvida. né, individualizado. Então, a gente tem visto casos legais lá também. Um outro assunto que a gente tem visto muito pelo mercado é as competências para os profissionais do futuro. É, a gente estava falando um pouquinho antes aqui da sua visão sobre isso. O que você pode trazer para a gente de sua opinião e de atualidade sobre o assunto? Estava pensando nisso enquanto você me fazia outra pergunta, que eu acho que uma das competências que o profissional do futuro tem que ter e que não estão listadas, atenção, hein? Não estão listadas nessas relações de futuro do trabalho, competências do futuro e tudo, que é a humildade. Que é um pouco dessa relação que você me contou agora de quando você decidiu investir numa startup, né? Dizer assim, puxa, eu podia fazer dentro de casa, mas é tão mais rápido, tão melhor eu buscar alguém que já está fazendo isso melhor e eu vou concentrar o meu esforço em outra coisa. O que a gente vê de competências de profissional do futuro que estão à prova de IA? Senso crítico. Por favor, se não tem, desenvolva. A gente Sim, precisa de senso crítico para lidar num ambiente onde a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é, né? Porque o artificial está tão real, a gente precisa estabelecer isso. Criatividade, isso é do ser humano e ninguém tira da gente. E eu queria incluir essa, que acho que a humildade é importante para a gente entender assim, puxa, eu realmente não sei sobre isso, mas eu vou me abrir para aprender. Então, essa capacidade de você aprender o novo, ou de dizer, eu não sou muito bom nisso, mas vamos junto. Você pega esse pedaço, eu pego esse, a gente se soma em esforços e segue. Eu acho que são competências fundamentais para a gente usar a partir daqui. o que você fazia antes da AWS? Antes da AWS, eu trabalhava numa outra empresa de tecnologia focada em cliente, que eu acho que eu gosto disso. Uhum. Trabalhei na Salesforce por 8, quase 9 anos. Fui a primeira vice-presidente mulher da Salesforce no Brasil, uma das primeiras da América Latina. E foi muito bacana, porque foi uma busca de carreira que eu olhei e falei, eu quero estar ali, eu quero me sentir representada nesse grupo de liderança de tecnologia e fui atrás. Fui atrás dos homens que foram grandes aliados em me ajudar a me desenvolver e estar pronta para quando a oportunidade surgisse. Antes de lá, fiquei na SAP por 5 anos, antes disso a IBM por 8, quase 9 anos também. Legal. E qual foi a mudança? O que você sentiu quando você saiu de empresas tradicionais? Eu acho que eu incluo a SAP Salesforce nesse processo. Para uma empresa moderna, ágil, que eu julgo que seja a AWS, né? Como é que Nossa, foi o aprendizado que você levou para lá e o que seu maior choque quando você chegou lá? eu acho que o maior choque, e isso é muito legal de contar, porque, e primeiro, todas são muito inovadoras, né? Desde a IBM, e que para mim foi uma grande lição, que uma vez que você é a IBM não sai do seu coração, né? Porque é uma empresa de valores muito forte, centenária. Não tem uma empresa Sim, de tecnologia que não admire a IBM como entrada, né?
E ela tinha um livro, inclusive, do Gertner, que dizia: "Quem disse que elefantes não dançam?". E tá aí a IBM até hoje, né, Verdade. super forte, se adaptando aos movimentos de mercado, muito forte em IA, inclusive, né, Sim. desde o Watson, né, lá atrás, a gente nem falava Caramba, de IA, já tinha é o Watson verdade. ganhando xadrez, né. Sim, Mas o que eu vi de grande diferencial na AWS, além dessa primeira que eu te falei, da obsessão pelo cliente, que me chamou muito a atenção, a forma como isso é feito. Para você ter uma ideia, no nosso processo de início na Amazon, mesmo que eu esteja na AWS num cargo de liderança, eu participo como, sombra, né, escutando calls de clientes que ligam para a Amazon para falar de suas compras. Porque é nesse lugar de humildade da escuta do cliente que a gente tem que estar. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, né, porque sim. uma coisa é você fazer uma rampa numa empresa de tecnologia e tal, e eles falam: "Não, não, não, você vai parar e você vai escutar um cliente falando sobre um produto, como ele compra, qual é a experiência que a gente pode fazer melhor". Isso me chamou muito a atenção, então esse respeito pelo cliente nas pequenas ações, né. E a outra que me chamou a atenção lá foi essa capacidade de você se reinventar muito rápido. Então, a gente opera como uma startup, a AWS, ela foi uma startup dentro da Amazon, né, ela Uhum. nasceu Sim, sim. startup, e a gente tenta manter esse DNA muito forte. Agilidade para tentar se transformar, então chegou a IA, como é que a gente faz? Sem perder essa visão do cliente. Então, por exemplo, quando a gente tenta se transformar, o que que a gente não abre mão? Que a gente chama de tenant, né, quais são os nossos tenants que a gente Uhum. vai operar em cima daquelas regras? E segurança para a gente é algo que é negociável. Então, se demorar um pouco mais para oferecer segurança, a gente vai esperar. Se comprometer o nosso compromisso com o cliente, a gente vai esperar. Então, eu acho que ter essa clareza dos tenets, onde você opera, foi muito legal. A cultura da Amazon é uma cultura que muitas startups se inspiram, então a gente estuda bastante sobre essa cultura. Tem uma palestra inteira que a gente faz sobre cultura de inovação, falando dessas peculiaridades da nossa cultura, e duas delas foram muito impactantes. Já vou olhar pra cá, posso contar, né? Não vou Aqui. abrir nenhum disclosure. Não, mas tô contando aqui para o meu PR, se eu posso Ah, contar, se eu posso contar. É, mas foram muito impactantes. A primeira delas é que as reuniões na Amazon começam em silêncio. E eu falei: "Oi?". Eu nunca abri um PowerPoint na Amazon em 2 anos e meio, na AWS. E por quê? Porque na nossa cultura, a gente precisa democratizar o acesso à informação. E se eu crio um PowerPoint, isso é palavras do Jeff Bezos, não é minha, a gente direciona a conversa para o caminho que a gente está, né, uhum. orientando aquela comunicação, aquela mensagem. Então a gente escreve documentos em Word, que tem formatos específicos, linguagens específicas, é quase uma redação do Enem. E nesse formato, ao fazer isso, a gente se cumprimenta, todo mundo se dá lá bom dia, boa tarde, boa noite. A gente abaixa a cabeça para ler o documento, ou fecha a câmera e lê o documento, e discute a partir dali. O que que isso faz? Isso faz com que a gente esteja 100% presente, porque todo mundo tem o mesmo conteúdo para trabalhar, então a informação está toda ali e você vai perguntar a partir dali. E você também tira o viés da possibilidade de se apresentar. Então, se eu sou uma pessoa introspectiva, eu tenho a mesma chance que você, que é extrovertido, né? Uhum. Então, a gente consegue apresentar a mesma qualidade de conteúdo, apesar das nossas características. Então, os talentos brilham, né? Independente das Verdade. suas características. E a outra coisa que eu achei muito diferente é o conceito de one-way door e two-way doors. Então, é a porta que abre de um lado só ou a porta que abre dos dois lados. E isso dá muita autonomia e flexibilidade para que a gente possa tomar decisões. Então, se eu tenho uma situação onde eu posso tomar a decisão com 70% da informação, e eu não estou colocando em risco nenhum desses valores que a gente comentou aqui, desses tenets, ela é uma decisão de duas, que a porta abre dos dois lados, né? Então eu posso ir, se der errado eu volto, né? Uhum. Então eu posso regredir. Se é uma decisão que impacte os nossos clientes, que seja muito crítica e que seja nesse conceito de abrir de um lado só, se eu fechar não tem mais jeito, eu preciso tomar decisão com mais informações, eu preciso escalar mais, eu preciso envolver mais pessoas e tudo. Então isso dá muita agilidade para que a gente opere nesse modelo de startup. E esses dois, eu acho que são dois exemplos que me encantaram na cultura. Legal. Maravilha. Estamos caminhando para o final. O Cacau, infelizmente, eh, tem bem mais assunto, bem mais curiosidades, mas a gente faz uma pergunta, em todos os finais de podcast da Monk.
A gente se conheceu hoje, se conheceu agora. Que tipo de conselho de vida, profissional ou pessoal, você escolhe, fica à vontade, você daria para uma pessoa que você conheceu agora? Tipo, aprendi isso, aprendi aquilo, e eu só tenho 1 hora com você. Nesse final de papo, faça isso, não faça aquilo. Que dica você daria para alguém que você conheceu agora? Ali. Nossa, gente, vem tanta coisa, né? Parece que passa a vida inteira pela cabeça na hora de dar um conselho, mas eu acho que o mais importante é a gente não deixar de acreditar na gente. Acho que a gente vive num mundo hoje, pessoal e profissional, onde vem tantos nãos na nossa cabeça, né? Ah, eu não tenho investimento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como fazer, eu não sou a pessoa, eu não estou preparado, não é. Será? Será que a gente tem que estar 100% preparado? Será que a gente tem que ter todos os elementos para tomar a decisão, né? Dei o exemplo aqui da porta dos dois lados. Às vezes a gente precisa tomar alguns riscos para ter sucesso na vida pessoal e na vida profissional. Então, acreditem em você, não escutem os nãos, sejam humildes, busquem parceiros, mas não deixem de fazer. Vale a pena. Ah, que bom. Obrigado. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite. Foi uma aula para mim e certamente para quem está assistindo a gente. Acho que tem insights muito legais de reflexões, de inspiração, de informação, né, de dados da pesquisa. E foi muito bom conversar com você. Espero que você tenha gostado também. Adorei. E estamos encerrando aqui o episódio. Obrigado para você que nos assistiu. Mais um episódio do De Galho em Galho, podcast da Monk. O pessoal sempre briga comigo no final, porque eu esqueço de falar, se inscreve no canal, curte, compartilha se você gostou, mas faça isso, por favor. Tá bom? Obrigado e até a próxima.